Ok, estamos de volta. O professor Roberto Luiz Troster aqui à minha direita. Eu tenho que pensar, esquerda é. Sou muito... Aqui Agora escreve. imagina que você fosse um polvo, como que ia ser difícil a tua vida, né? Ou você pensa na mão que escreve e segura a caneta com a mão esquerda. Por isso você está com dor de cabeça, né? Crescer já. Essa é uma. É o que todo mundo quer, que o país cresça, que o PIB aumente, que tenha emprego, que o desemprego diminua. Eu vi hoje, né? Também não sei o que é. A taxa de desemprego ampliado é 24%. Você viu hoje, ontem no jornal? Sei. Mas você sabe que a taxa de desemprego Bom, normal, mas vão crescer já, mas fala, taxa de desemprego. taxa de desemprego são 12 milhões de pessoas. É mais que, imagina a cidade inteira de São Paulo, homens, mulheres, crianças, todo mundo, moradores de rua, todo esse pessoal procurando emprego e não conseguindo. Num país que tem fábrica parada, tem infraestrutura, tem capacidade gerencial, tem recursos naturais e a gente não está crescendo. É um absurdo isso. E eu acho que dá para mudar. Acho que o governo está olhando só, por exemplo, para a questão do teto dos gastos, finanças, que é importante, que você tem que fazer. E a nível do setor privado? Juros do setor público são 6,5% do PIB. Juros pagos pelo setor privado são 10,4% do PIB. Está olhando para esse quando o problema é esse. Quer dizer, o Estado consegue, sabe, se não tem dinheiro no fim do mês, ele pode imprimir umas notinhas e mandar ver, né? Agora, você não consegue, chegou no fim do mês, sabe, emitir notinhas, né? Você cai naquela armadilha da dívida, juros mais altos. Que é o evento no dia 2 de fevereiro na Ordem dos Economistas do Brasil? É um conjunto de propostas, né? São 3 tipos de medidas em que você conseguiria acelerar o crescimento rapidamente e solucionando a questão do crédito no Brasil. Há 30 anos atrás, eu já era vivo, né? E eu era responsável pelo departamento técnico do Banco Mercantil de São Paulo, Finasa, né? Primeiro como gerente, depois como diretor adjuntor. E o que acontece? A dinâmica dos bancos está errada. Então, o que tem que fazer? O que eu sugiro? Como é que você corrige isso? Como é que você faz com que a taxa de juros final caia rapidamente, você consiga reduzir rapidamente a inadimplência e os bancos continuam lucrando, né? Todo mundo fica bravo, mas eu acho que qualquer solução no crédito tem que preservar a lucratividade dos bancos, os bancos consigam crescer, emprestar mais e o crédito, que hoje é a grande âncora da economia brasileira, vira o propulsor. Essa é a tua proposta para crescer? Essa é a minha proposta, eu explico ela, vai ser uma explicação demorada, não é trivial, não é evidente. Então eu vou, dia 2, é gratuito o evento. Quem quiser te conhecer pessoalmente, é uma oportunidade, você vai estar lá. Então, vou estar, eu vou me inscrever. Se inscreve em imprensa? Escreve por e-mail. Por né? e-mail? Eu vou porque eu quero entender, porque eu até na nossa troca de mensagem eu te falei, mas você não respondeu. O André Lara Rezende escreveu um artigo Eu vi. no Valor e teve uma resposta do Marcos Lisboa agora. Eu vi. Trouxe, eu li 2 vezes e digamos que eu não entendi exatamente o que eles querem dizer. Que é discussão monetária. Taxa de juros no curto prazo aumenta, diminui a inflação. Você leu isso aí? Lê. No Brasil não é essa a questão principal. A gente está discutindo coisas que no meu entender, e se eu for bom explicando, eu vou te convencer que não é isso o relevante, não é a Selic o relevante hoje. Sabe, você tem uma taxa 480, 480 é 40 vezes 13%, quase 40 vezes, 30 e muitas vezes. Faz sentido ficar discutindo isso? 13, tem que discutir o 480, 300%, é isso que a gente tem que resolver agora para o Brasil crescer. A questão o Brasil está num quadro bom, porque a questão inflacionária está resolvida, o equilíbrio externo está resolvido, a questão fiscal está equacionada, quer dizer, nós temos isso bem equacionado, então nós temos que ver o que está segurando
o governo, né? Por que Na eles- verdade, o crescimento que não acontece é o crescimento industrial, né? O principal problema é o industrial. Porque o agronegócio, a gente já falou aqui no programa, vai crescer. Cresce exportação, cresce valor bruto da produção, cresce tudo. É verdade, é verdade. Porque você vê a soja, safra monstruosa nos Estados Unidos, safra inteira, acho que vai ser no Brasil, que eu chamo de safra cheia. E na Argentina teve alguns problemas de chuva, mas... E a soja não cai. Não cai por quê? Porque as pessoas estão comendo mais. A Ásia melhorou a renda, estão comendo mais proteína. Com toda essa soja aí, o preço da soja não cai. Em Chicago está mais de $10 o bucho. Mas eu estou aqui para ouvi-lo. Não, é isso mesmo. E tem outras instruções, por exemplo, no mercado financeiro. Um é o mercado de câmbio, por exemplo, que a gente estava falando antes. Por que a indústria não pode ter conta em dólar? Por que você não pode ter conta em dólar aqui dentro? Isso não vai dolarizar. Nos Estados Unidos, você pode ir no banco, abre a conta em euro, em ien, no que você quiser. Por que não pode aqui? Quer dizer, hoje você vai no Bradesco, você pode abrir uma conta em dólar aqui no Brasil, não, mas você vai na agência lá fora, é o mesmo banco, o mesmo dono lá, ele pode ter conta em dólar lá e não pode ter aqui. Por quê? É esquisito. É esquisito, quer dizer, então a gente tem o câmbio, a legislação da década, e isso afeta o setor industrial. Por que a gente não muda isso? Ou, por exemplo, outra coisa que você pode mudar, por que a gente não faz um centro financeiro offshore aqui em São Paulo? Você está na maior bolsa de futuros da América Latina, mas se você quiser fazer operações, você tem que abrir uma empresa nas Ilhas Cayman, nas Bahamas, em Londres, em vez de abrir aqui em São Paulo. Porque a gente tem que modernizar. A gente está ainda nos anos 30 com câmbio, nos anos 30 com trabalho, nos anos 50 com o sistema de crédito, anos 60 com o sistema de crédito. Quer dizer, o mundo muda e a poupança Bamerindo já acabou. Já acabou. Outro dia eu vi um número que a imprensa adora essas coisas porque causa impacto. Que 3 ou 4 bancos têm 73% de todo o dinheiro que circula no Brasil. Isso tem alguma... Nenhuma. A concentração não faz diferença. Não faz? Não é relevante no caso brasileiro ainda, você vê que a rentabilidade... Não, por exemplo, como usuário, o que eu penso? Se eu faço uma TED, transferência eletrônica de dinheiro, né? É, disponível. E esses bancos que dominam, são 3 ou 4, sei lá, eles me cobram R$14 para comprar uma TED, para fazer uma TED que é eletrônica. E se eles juntos falam, vamos cobrar 28? Eles podem. E mais ou menos, primeiro se você vai... É nesse sentido não, você vai mandar um pacotinho de Sedex para Santarém, né, no Pará. Vai mandar um pacotinho de Sedex, ou DHL, ou Sedex é melhor. FedEx, Federal Express. FedEx Express. A gente está fazendo propaganda. Então o que acontece? Tem uns 2 minutos, hein? Vamos lá. Você vai pagar, vai demorar 1 ou 2 dias para chegar lá, vai custar possivelmente R$100. Tá? E até chegar. Se você manda uma TED, chega em questão de segundos. Mas isso implica infraestrutura, quer dizer, tem que pagar programadores, Computador. criptografia, alguém para levar o dinheiro para Santarém, por exemplo, tem que ir de avião, carro forte, segurança. Quer dizer, quando a gente só vê, não é a transação eletrônica, é tudo que está por trás dela que custa 14. Comparativamente a outros países, é barato no Brasil. Então eles estão se comunicando mal. Nosso tempo acabou? Sim. Sim. Roberto, muito prazer, muito obrigado pela sua presença. Nos vemos dia 2, se não nos virmos antes. Perfeito. Sempre, eu nem vou ficar te elogiando, porque não mas eu faço a opinião, eu vou fazer o contrário. Eu estava lá fora esperando com você. Você é muito elogiado. Estava um círculo de pessoas assistindo a gravação. Muito obrigado, eu agradeço a todos. E estavam te elogiando, que jornalista bom você é. Esse nó de gravata, você pode mostrar, Santiago? O melhor nó de gravata que eu já usei aqui no programa Mercado Futuro foi feito pelas mãos de Roberto Luiz Trossi. Chama-se o nó Windsor. Obrigado. Apesar de eu estar desgravatado. Obrigado a vocês. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.